E o Augusto Aras, hein? O Augusto Aras resolveu fazer no último ano do governo Bolsonaro mais do que ele fez nos últimos 3 anos juntos. O Augusto Aras começou a ir para cima do governo Bolsonaro. Ele foi para cima do ministro da Educação, da ministra Damares e do próprio Jair Bolsonaro. Foi a primeira vez que eu posso falar, ele foi realmente para cima do Jair Bolsonaro. Na investigação em que o Bolsonaro não foi depor na sexta-feira passada, que é a investigação de um inquérito sigiloso que o Bolsonaro passou, muita gente não sabe, mas o Alexandre de Moraes, ele pediu a opinião da Procuradoria-Geral da República. Ele não precisaria pedir a opinião da PGR. O inquérito corre no inquérito das fake news, onde o investigador é o Alexandre de Moraes. Esse inquérito independe do Augusto Aras, ou seja, o Augusto Aras não dá palpite nesse inquérito, a não ser que o Alexandre de Moraes peça, porque quem conduz a investigação não é o Aras, como todas as outras, é o Alexandre. E o Alexandre pediu um palpite do Augusto Aras, pediu nos autos, nos documentos do inquérito, ele pediu a opinião da Procuradoria-Geral da República sobre manter o Bolsonaro no inquérito. E sabe qual foi a opinião do Augusto Aras? Foi que sim, o Bolsonaro tem que ser mantido no inquérito sim, o inquérito tem que continuar sim, e a investigação tem que ficar nas mãos do Alexandre de Moraes, não dele, Augusto Aras, mas do Alexandre de Moraes. Ele tem que ser o relator sim. Olha só, é a primeira vez que o Augusto Aras profere uma decisão negativa contra o Bolsonaro. Não é uma decisão, porque ele não decide nada, ele não é juiz, mas a decisão da Procuradoria-Geral da República é dizer, continue sim a investigação na qual a Polícia Federal já apontou crime do Bolsonaro. Aliás, é a primeira vez, talvez, eu não lembro na história recente do Brasil, e olha, de história recente eu falo do Fernando Henrique Cardoso para cá, eu não lembro da Polícia Federal ter atribuído crime a um presidente em exercício. Nunca aconteceu. Foi a primeira vez, foi nessa investigação, que é a investigação que o Augusto Aras diz que tem que continuar. Eu vou falar aqui sobre o Bolsonaro, que está com muito medo do Augusto Aras. Estão tentando pressionar o Bolsonaro a não concorrer à presidência e estão usando o Augusto Aras para isso. Eu não sei se... Eu tenho certeza que não vai dar certo, mas o Bolsonaro está com medo do Aras. Agora, quem diria, no último ano de governo, agora ele tá com medo do cara que o protegeu até agora. Eu vou falar isso, mas antes, um segundinho. Se você é fora Bolsonaro e quer ver o Bolsonaro se ferrar, porque eu sei, você sabe, em 2023 tem a hora marcada pro Bolsonaro se ferrar, mas a gente quer que ele se ferre antes, né? E quanto mais ele se ferrar no caminho até ele ser preso, melhor. Melhor ou não? Então, se você quer ver a casa cair pro Bolsonaro, inscreva-se aqui no canal. É um segundinho, é grátis e você está fortalecendo a oposição ao desgoverno. O Bolsonaro vai usar todas as estratégias sujas dele e do gabinete do ódio para tentar se reeleger. Então, quanto mais seguidores tiverem os oposicionistas ao desgoverno Bolsonaro, com mais força a gente chega lá em outubro para jogar esse desgoverno na latrina, no lixo histórico, no lixo da história de uma vez por todas, para que a partir de 1º de janeiro de 2023, ou quem sabe antes, né, a esperança não morre, quem sabe antes o Bolsonaro esteja atrás das grades pagando pelos diversos crimes que cometeu, que não foi um, não foram 2, não foram 10, foram muitos e muitos e muitos crimes. Agora vamos falar sobre as atitudes do Augusto Aras nas últimas semanas que ligaram um alerta máximo no Palácio do Planalto. Não foi uma, não foram 2, foram pelo menos 3 atitudes, mas no caso são várias atitudes pequenininhas em processos que a gente acaba nem sabendo, mas 3 que realmente assim acenderam o alerta. A primeira foi vazada pelo Alexandre de Moraes agora. Eu digo vazada porque ele tirou o sigilo de parte do inquérito e aí todo mundo ficou sabendo. Que foi, em determinado momento no inquérito, esse inquérito corre no TSE, o TSE é o Tribunal Superior Eleitoral e no TSE, veja bem, o Augusto Aras ele é Procurador-Geral da República. Há um Procurador-Geral Eleitoral que não é subordinado ao Augusto Aras. Esse inquérito que corre no TSE corre de ofício também. A Procuradoria-Geral Eleitoral não opina nesse inquérito. O investigador é o Alexandre. Mas o Alexandre resolveu consultar a Procuradoria-Geral da República para perguntar se esse inquérito deve continuar, qual é a sua opinião, tudo mais. E o Augusto Aras, como procurador, ele mesmo assinou. Veja bem, não foi nenhum subprocurador, foi o próprio Augusto Aras. Ele disse que o inquérito tem que continuar assim e ainda defendeu que a relatoria do inquérito seja do Alexandre de Moraes, para não deixar dúvidas a ninguém. Esse é o inquérito em que a Polícia Federal apontou crime do Bolsonaro ao vazar documentos. E no documento assinado pelo Augusto Aras, ele diz, tem aqui indícios claríssimos de crime, porque a investigação que foi vazada era uma investigação sigilosa da Polícia Federal, o sigilo já estava declarado naquela investigação, e os documentos que foram vazados tinham ali a tarja sigiloso. E quem vazou sabia que era sigiloso.
Esse é o Augusto Aras. Olha, foi praticamente um copia e cola do documento do Augusto Aras que a Polícia Federal usou para apontar crime do Bolsonaro e do deputado Felipe Barros. Mas foi um copia e cola, copiaram, colaram a opinião do Augusto Aras. Tá aí, ó, pela primeira vez, pelo menos na história recente, eu não lembro antes, se alguém lembrar, diga aí, mas então podemos falar praticamente primeira vez na história que a Polícia Federal aponta crime de um presidente. Ele não foi indiciado porque ele é presidente, só por isso. Senão ele já estava indiciado, o Bolsonaro. O ajudante de ordens do Bolsonaro, quem não sabe, o presidente da República tem vários assessores que são ajudantes de ordens. O presidente não tem que falar, olha, quero fazer isso. Ele vai lá e busca um documento. Ele manda o ajudante dele. Olha, quero não sei o quê. Ele manda o ajudante. O ajudante de ordens do Bolsonaro já foi indiciado. Já vai ser réu oficialmente e vai responder pelo processo. E eu vou te dar um spoiler. Ele vai ser preso. Vai ser o primeiro a ser preso, vai ser o ajudante de ordens do Bolsonaro junto com o empresário. Eu expliquei tudo isso sobre esse processo em outro vídeo. Tá. Além disso, o Augusto Aras, ele denunciou o ministro da Educação por homofobia. O ministro da Educação proferiu lá frases homofóbicas que a gente não tem que repetir no ano passado. E é o que aconteceu. Olha só, todo mundo fala, não dá em nada, esse pessoal faz o que quiser. Não. O Augusto Aras, ele sempre vai para cima dos aliados do Bolsonaro. Ele protege um ou outro e protege a família. Mas os aliados, ele sempre vai para cima. O ministro da Educação achou que estava acima do bem e do mal, que podia falar o que quisesse. Pois bem, o Augusto Aras iniciou uma investigação. Essas investigações, geralmente, tem mais de 25 investigações na Procuradoria-Geral da República que estão paralisadas, não dão em nada. É sempre um procedimento preliminar. E aí não se torna investigação, ninguém sabe em que pé tá, em que pé não tá. Pois bem, no caso do ministro da Educação, não. O Augusto Aras realmente viu as falas dele e apresentou denúncia. Sabe o que é apresentar denúncia? Apresentar denúncia é o seguinte, é quando o Ministério Público, que é no caso os investigadores, no caso o Augusto Aras, porque o ministro tem foro privilegiado, ele vê a denúncia que é feita por alguém e ele diz, olha, realmente tem crime aqui. Investiguei e achei crime aqui, no caso crime de homofobia, 1 a 3 anos de prisão mais multa, é a pena para o crime do ministro da Educação. Ele falou, vou apresentar denúncia. A denúncia é apresentada a um juiz. O Ministério Público apresenta a denúncia a um juiz. O juiz, vendo os documentos, ele decide se aceita ou não a denúncia. Aceitando a denúncia, a pessoa se torna, no caso o ministro, se torna réu, oficialmente réu, por homofobia. E aí começa um processo contra ele. O Brasil temos o Estado Democrático de Direito, voltamos a ter pelo menos um pouco do Estado Democrático de Direito, onde todos têm ampla defesa, diferentemente do que acontecia lá quando prendiam o Lula, os petistas, que ninguém tinha direito a defesa nenhuma. Agora tem. Então ele vai se defender no processo, vai ter a acusação feita pelo Ministério Público, que é o Procurador-Geral da República, que já apresentou a denúncia, ou seja, ele viu o crime, ele vai acusar mesmo. Aliás, apresentar a denúncia quer dizer que ele está acusando, o crime foi feito. O STF vai ter que decidir se aceita a denúncia ou não. Vou te dar um spoiler, tá? Vou adiantar aqui para você. Vai aceitar a denúncia. O ministro da Educação se tornará oficialmente réu por homofobia em ano eleitoral. Toma essa, Bolsonaro. Aí vai começar um processo. Se o processo andar rápido e ele for condenado antes de dezembro, ou seja, antes dele largar o ministério, já transita em julgado, porque no STF o imbecil, o criminoso já começa a cumprir pena, já tem que pagar multa. Se a pena for maior que 2 anos de prisão, ele já vai preso. Só para você ter ideia, eu duvido que o processo dure menos de 8 meses. Menos de 8 meses. Falo como se a gente já estivesse em abril. A gente está em janeiro ainda. Fevereiro. Eu duvido que o processo dure menos de 11 meses. Deve durar o processo, deve acabar um processo assim lá para 2023. Mas o ministro já está com um problemão, já é réu, será tornado réu oficialmente por causa do Augusto Aras. Ele podia, o Augusto Aras, simplesmente não fazer nada. Falar, vou investigar. E fazer como várias outras investigações que ele fala que vai investigar e não faz nada. Mas não, ele decidiu torná-lo, denunciá-lo, e agora, em 2022. A Damares também. A Damares, ela criou um disque denúncia para pessoas que não gostam da vacina denunciarem estabelecimentos que estejam cobrando o passaporte vacinal, sabia disso? Então, se a pessoa que não está vacinada tenta entrar num bar, num restaurante, num estabelecimento, e ali na porta alguém fala, cadê seu comprovante de vacina? A pessoa que não está vacinada pode ligar num número disponibilizado pelo Ministério da Damares, quer dizer,
pago com dinheiro público, os atendentes ali são pagos com dinheiro público, o sistema que você liga no número assim, pressione 1 para isso, pressione 2 para aquilo. Esse sistema foi criado com dinheiro público, tudo dinheiro público, para que esse bando de vagabundo imbecil que não tomou a vacina denuncie estabelecimentos. Aí sabe-se lá o que a Damares pretende fazer com essas denúncias, porque não tem como processar um estabelecimento, cada um pede o comprovante se quiser. Podia processar um estabelecimento que não exigisse o comprovante caso a lei dissesse que é obrigatório exigir. Aí sim, seria o contrário. Mas você não pode processar um estabelecimento que exige o comprovante. Não pode. Não pode. Não se sabe o que a Damares pretende fazer com isso, além de torrar dinheiro público e jogar aí para 2% da população, que são os babacas anti-vacina. Tá. O Procurador-Geral da República podia novamente fazer o que fez nos últimos 3 anos. Fingir que vai investigar e deixar isso pra lá. Não é problema meu, ano eleitoral, vamos aqui apagar o fogo, joga uma manta aqui, panos quentes aqui nisso tudo, joga água nessa fogueira, acabou. Mas não. Augusto Aras começou já a investigação de verdade, já começou com diligências e a Damares, essa é uma das primeiras diligências contra ela, ela tem 10 dias agora, isso foi anteontem, então ela tem agora 8 dias para explicar o que é esse disco de denúncia, o que será feito. Eu vou falar, essa investigação vai andar e tem uma grande chance dele denunciar a Damares daqui 1 ou 2 meses. E Damares, ó, tá aí, uma ministra do Bolsonaro que também estava querendo ser vice, vai ser engolida pelo Procurador-Geral da República. Esses 3 casos fizeram o alerta vermelho ligar lá em Brasília, tá? Alerta vermelho máximo, porque o Bolsonaro tá percebendo que ele não pode mais confiar que o Augusto Aras vai protegê-lo. E o Bolsonaro tá com mais medo, não é de agora, ano eleitoral. Olha, denunciou um ministro por homofobia em pleno ano eleitoral. Aí sai a notícia de que ele foi denunciado. Já daqui 1 mês, 2, sai a denúncia de que o STF aceitou a denúncia e ele se tornou réu. É outra pancada no Bolsonaro. Já ele denuncia a Damares, já não sei o quê, e fica nessa. Fora o inquérito das fake news que vai acabar esse ano e vai bater no Bolsonaro forte, aí não depende do Augusto Aras. O Bolsonaro está com medo por conta dessa mudança, porque em 2023, até setembro, o Augusto Aras vai ser Procurador-Geral da República. Eu tô falando aqui, e eu sei que os assessores do Bolsonaro assistem aos vídeos, eu tô falando aqui há tempos, o Augusto Aras vai se descolar do Bolsonaro até o final desse ano, e em 2023 ele vai bater forte no Bolsonaro, porque ele vai ter que agradar o próximo presidente eleito. O próximo presidente eleito eu falo aqui quem é, eu sei e você sabe. Quem vai ser o próximo presidente eleito por todas as pesquisas. O Augusto Aras vai fazer de tudo para agradar o próximo presidente, para quê? Para que ou seja feita uma mudança para que ele possa continuar como Procurador-Geral da República, que eu acho muito pouco provável. Ele vai ter que agradar muito, viu? Para que isso aconteça. E Augusto Aras não tem limite no agrado ao presidente, a gente sabe disso. Ou ele vai agradar muito porque ele vai querer que seja alguém do grupo político dele no Ministério Público que seja o próximo Procurador-Geral da República. Então ele vai precisar da confiança do próximo presidente eleito. Para isso, 2 coisas. O primeiro passo ele está fazendo agora, nas últimas 2 semanas, ele começou em 2022, virou o ano, ele começou, que é o quê? Se descolar do bolsonarismo. A segunda é o quê? Começar a bater no Bolsonaro. A segunda é que a gente tá eu estou esperando e você está esperando. Só que tem uma coisa, a partir de 1 de janeiro de 2023, Bolsonaro não vai mais ter foro privilegiado. Aí não é só Augusto Aras não, qualquer procurador de primeira instância pode pedir para colocar o Bolsonaro na cadeia. E um juizinho de primeira instância pode chegar e falar, quer saber? Sim, assinar uma ordem de prisão e o Bolsonaro vai preso. E ele sabe disso. Ele sabe que ele não sendo mais presidente, ele não vai mais poder escolher quem o investiga e quem o julga. Não, é sorteio, qualquer juiz. Pode cair um juiz extremamente antibolsonarista, pode cair num cara que é fã do Sérgio Moro, num cara que é petista, num cara que simplesmente não é petista e nem fã do Sérgio Moro, mas um cara que simplesmente chega e fala, ó, quer saber, eu vou fazer o que tá na letra da lei. O que tá na letra da lei? Tem crime, eu vou mandar prender. Ou seja, um cara que não é bolsominion. E os bolsominions hoje são uma parte cada vez menor da população. Ele tá com medo e o alerta vermelho tá ligado e agora vamos esperar. Eu vou falar, os próximos passos sabe quais são? O Augusto Aras vai continuar protegendo o Bolsonaro em algumas coisas, porém cada vez menos, mas ele vai começar a ir atrás dos aliados do Bolsonaro. Por quê? Porque ele tem que descolar do Bolsonaro e para se descolar da imagem do Bolsonaro, só se tiver muita notícia na mídia esse ano de que a Procuradoria-Geral da República está trabalhando. E ele vai começar a trabalhar. A coisa vai ficar feia, viu, senhor Bolsonaro? Enquanto a coisa ficar feia, eu vou mostrar aqui o nosso carro de som denunciando
o Bolsonaro nas ruas aqui de São Vicente, Santos, São Paulo, a gente rodou ontem. Aqui, Santos, litoral de São Paulo. E o desemprego deixa o povo em alvoroço, a fome tá de volta, o povo na fila do osso. E o gás tá caro, gasolina já subiu. Esse Bolsonaro tá acabando com o Brasil. Ele é mentiroso, só enganou o povo, mas o povo não é bobo, não vai cair de novo. Bolsonaro não, Bolsonaro não, ele é o culpado dessa inflação. Bolsonaro é criminoso, isso todo mundo viu. E o seu governo tá acabando com o Brasil. O arroz tá caro, o feijão tá caro, o Brasil inteiro pede fora Bolsonaro. E o Plantão Brasil vem aqui denunciar, esse desgoverno tem que acabar. É isso aí, se você é contra esse desgoverno, se você é fora Bolsonaro, se inscreva no canal. Cidade que deu quase 80% dos votos a esse diabo em 2018, mas agora estão escutando umas boas verdades, que até lá um cara que devia ser bolsominion ficou olhando pro carro de som, tá todo mundo lá escutando umas boas verdades sobre o Bolsonaro. Santos, eu vou mostrar mais vídeos de Santos nos próximos vídeos. Quem quiser nos apoiar, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro e no primeiro comentário deixa o Pix, eu deixo o PicPay, também deixa as minhas outras redes sociais.